Pirâmide da autoridade, isso chama. E o que acontece é o seguinte, quando a gente começa um negócio, a gente começa aqui, ó. A gente se torna um generalista. O que é o generalista? Quando eu comecei também foi assim, eu pegava e falava assim, olha, quando aparecia algum cliente, um potencial cliente, perguntando se eu fazia tal serviço, eu falava, fazia. Por exemplo, a pessoa chegava em mim, Eduardo, você faz reforma? Faço. Você faz projeto? Faço. Você trabalha com indústria? Trabalho. Faz financiamento? Faço. Construção de casa? Construo. Manutenção? Limpar a caixa d'água? Eu fazia de tudo. E eu era um generalista. E quando a gente é um generalista, você não tem reconhecimento, entendeu? Você não tem um reconhecimento. Você é um faz tudo. Você é aquela pessoa que faz tudo e ao mesmo tempo você não é especialista em nada, tá? O que acontece? Depois que eu comecei a trabalhar só com financiamento e comecei a estudar a fundo a parte de financiamento, né? Eu comecei a me dedicar o meu tempo àquela atividade, ao financiamento. Porque eu precisava saber tudo de financiamento para poder ajudar os meus clientes. E não dava para mim, ao mesmo tempo, estudar financiamento e ao mesmo tempo estudar, sei lá, indústria, assuntos sobre a indústria. Então, eu me dediquei ao financiamento. E isso, automaticamente, eu fui desligando das outras áreas. Então, quando você decide, né, sair do generalista, você tem que falar não para todas as outras áreas, entendeu? Você tem que dizer não. Quando a gente decidiu parar de fazer manutenção, construir reformas, esse tipo de coisa, a gente teve que falar não para vários clientes, porque eles estavam acostumados a trabalhar com a gente. Tá? Depois do generalista, vem o especialista. E outra coisa, quando você está aqui na base da pirâmide, você tem 1 milhão de concorrentes. Porque aqui eu tenho muito mais gente. Ó. E quanto mais você vai subindo, mais vai afunilando a quantidade de concorrentes que existe. Depois que a gente montou a King, nós decidimos trabalhar em duas vertentes, duas frentes. A primeira, né, financiamento. Eu sou engenheiro civil, né, fiz pós-graduação em gestão de obras e trabalho com financiamento. O meu sócio é engenheiro eletricista e a gente definiu que ele ia ficar por conta da área da indústria, que a gente toma conta de uma indústria aqui também e faz alguns trabalhos em indústria. Só que eu foquei em financiamento e a outra área de atuação foi a área de indústria, porque o meu sócio é engenheiro eletricista. Então ele ia ficar um pouco perdido na área da construção de casas, né? E então a gente abriu mais esse leque dentro da empresa, né, para ele poder trabalhar na área de indústria e também dar super certo. Então a gente se tornou especialista nisso. Ó. Eu me tornei especialista em financiamento e o meu sócio especialista na área industrial. Então são dois especialistas dentro de uma empresa. Depois de especialista, você se torna autoridade. Quando você se torna uma autoridade, é aquela situação seguinte, olha, esse prédio aqui aconteceu um recalque na fundação e a gente precisa chamar alguém que consegue nos dar uma solução para esse problema. Nós precisamos de uma autoridade naquele assunto, porque um especialista, né, às vezes não é tão aprofundado naquele assunto, mas uma autoridade é aquele cara que chega e resolve os problemas, entendeu? Então, você pode ser também uma autoridade no seu assunto, né? E depois de autoridade vem a celebridade. E a celebridade, trazendo aqui para a nossa área da construção civil, quem que é? São os autores de livros, né? As pessoas que escrevem livros relacionada à área da construção civil, pessoas que participam de desenvolver as normas técnicas, NR, ABNT, NBR, né? Então, participa das normas. Ó. Então, para participar das normas, não é qualquer um, né? O cara já tem que ter passado por tudo isso aqui, ó. Já foi um dia generalista, depois se tornou especialista e depois se tornou uma autoridade no assunto. E depois escreveu livros, participou de normas, escreveu normas, né? Então, esse aqui é a pirâmide da autoridade. Então, o que eu falo é o seguinte, na captação do cliente, como é que o cliente vai te enxergar? Ele vai te enxergar como um generalista? Ele vai te visualizar sendo mais um no meio da multidão? Mais um no mercado? Igual você, tem todo mundo que se forma? Então, assim, você tem que prestar atenção. Se você está se tornando generalista, você está tirando o seu próprio valor. Então, eu recomendo você se tornar especialista em alguma área da sua atuação. Beleza?